Muito boa tarde, muito boa noite e muito bom dia, tudo cabo-verdiano espalhado em todo canto do mundo. Nesse live de hoje, eu tenho comandante Manuel e Alves, que está ali conosco, e nós também fala um pouco sobre a situação de PAICV, nós também fala de tribunal, também de decisão e de impugnação, e também nos fala também sobre os recursos de Francisco Carvalho, uma que fica caderneta de PAICV, que os dados, uma que também fica, e também para marcar a data de eleição, e também aquele congresso de PAICV. Coisa que me pede cada um de nós nesse momento ali. Nós que está a fazer live, mas nós está a fazer live porque nós está por comentar, nós está por dar like, nós está por compartilhar, nós está por participar diretamente, porque esse trabalho ali de tudo para todos, aquele que é dilema de Francisco Carvalho, um Cabo Verde para todos, um PAICV para todos, que tem exceção. Então, bom, é importante nesse momento ali, para compartilhar e chama ministro, porque união faz a força. Então, nós bata compartilha e Manuel, o nosso comandante, também faz se apresentação, mas tudo alguém já conchela e trata para tentar compartilhar também, maninho. Então, Manuel, pode continuar boa apresentação, por favor. De onde que em Santa da boa tarde, porque me ali na Geórgia, nos Estados Unidos, e nesse momento ali, é boa tarde, que me falou para tudo ali. Seja aqueles que estão na Cabo Verde, seja aqueles que estão nos Estados Unidos, mora a mim, e seja aqueles que estão na Europa, já que estão um pouco mais tarde, e também para todo o resto do mundo. Manuel Alves é um cidadão cabo-verdiano, funcionário público, aposentado, e que está nos Estados Unidos, e sempre está bem para live com o Alex Erva, quando ele convidam, para nos falar sobre temas que têm interesse para Cabo Verde, ou seja, para nós tudo que é cabo-verdianos dentro desse contexto atual. Em que fala mais do que isso na minha apresentação, porque pensa a mim, já é bastante conhecido, tendo em conta variedíssimas vezes que nos esteve ali na live com o Alex. Tanto aproveita também para agradecer Alex para o convite, e me é sempre aquele cidadão que quer te excluir, que te incluir. Tudo alguém, portanto, transmite pensamento, transmite ideias e um voz ativo para que Cabo Verde tem sempre pluralidade. Aquele que é a forma de ser, nunca está utilizando nenhum tipo de estereótipo, preconceitos, enfim, exclusão, na tudo a ação que Minta desenvolve. Portanto, assim, ainda começava, Alex, no bem. Gente, então, nós tudo que está ali na live, no chama ministro, no compartilha, porque é extremamente importante esse live ali, que é Movimento Francisco Carvalho, que é a exclusividade que nos cria nesse programa de Voz do Povo, que não tem várias questões, que a mim que se faz live, vamos fazer live primeiro, e nosso comandante Manuel Alves, que é uma pessoa que sempre te preocupa, que tem um amor grande para Cabo Verde, então nos também debruça sobre a situação atual de eleição presidencial do PAICV. Todo mundo para compartilhar a live, primeiro de tudo, que é a coisa mais importante que tem nessa live. Ok? Então, Manuel, Manuel Alves, e coisa que você está hoje com essa decisão de tribunal, quando decide que Francisco que tem nada de ilegalidade e que eleição de PAICV pode continuar na responsabilidade de PAICV. O que você está falando sobre aquela decisão de tribunal? Bom, antes de mais, estou falando, mas para mim, para aquilo que era a análise que iam fazer, de tudo o contorno que tinha a ver com aquele processo de pedido de impugnação, é que constitui nenhuma surpresa
aquela decisão do Tribunal Constitucional, porque, na minha perspectiva, na minha visão, naquilo que me tinha analisado, aquele pedido serve considerado improcedente, que é o que acaba para acontecer. Então, aproveita para falar, desde logo, como consequência daquela decisão de Tribunal Constitucional, Comissão Política de PAICV, que é um órgão superior de decisão, reúne em que eles decidem que o Conselho Nacional se reúne dia 10 de maio, que é para marcar nova data de eleição e também nova data de congresso de partido. Por cima de tudo, alguém sabe, e dentro daquilo que é a organização de PAICV como partido político, o Conselho Nacional é órgão com competência entre dois congressos, ou seja, a decisão que estava tomada naquele Conselho Nacional extraordinário, que marcaram para dia 10, fica marcado nova data de eleição e também nova data de eleição, é claro, para presidente de PAICV e também que os delegados que trabalham para Congresso, e lá também está marcado nova data de Congresso. Que não te espera, mas te ser breve, que está trazer normalidade institucional na PAICV, o que te acaba para acontecer depois da eleição de novo presidente, a realização de congresso, que te trazer, portanto, novas diretrizes, novos dirigentes. Então, isso é consequência de que a decisão do Tribunal Constitucional. Agora, pegando concretamente, então, falava sinceramente, Alex ainda nunca teve tempo suficiente de debruçar sobre aquele acórdão na sua plenitude, porque, pronto, comporta 8 páginas, tem alguns amigos juristas que mandam ele de Cabo Verde, embora seria também a site do Tribunal Constitucional, estava sempre atento a Job quando aquele acórdão saísse, e naquilo que é essencial de ler, de ser informado, e tem coisas que nunca se leva mais que aquele parte que já estava tratado antes daquele outro acordo. Ou seja, o Tribunal Constitucional exerce sua competência jurisdicional como órgão supremo de justiça naquele âmbito lá, e toma uma decisão que acaba para ser, digamos, uma decisão a ser acatado para tudo e qualquer instituição na Cabo Verde. Portanto, ela passa a ser uma norma, a ser cumprido. Então, é por isso que a PAICV acaba para marcar data dessa tal reunião que acaba de falar e para marcar nova data de eleições. E naquela decisão, o que de fundamental e concreto é que Francisco Carvalho estava com tudo direito garantido, cima. E o Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização de PAICV tinha decidido, ou seja, aquela decisão de Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, e que Jorge Lopes, um militante de PAICV, é claro que só ele aqui de rosto, entende, vai apresentar aquele pedido de impugnação, então tudo fica claro. Quer dizer que Francisco Carvalho é um candidato de pleno direito de candidata. Então, a decisão do Tribunal Constitucional, a questão fundamental disso é que a decisão ali vai jogar factos e depois provas. Então, aquele papel que o tribunal exerce dentro de sua competência, porque às vezes as pessoas estão falando, o Tribunal Constitucional devia, desde logo, decidir liminarmente, mas aquilo. Não. O tribunal é um órgão que trabalha, portanto, com agenda jurídico, constitucional. Então, eu tinha que seguir os trâmites, os parâmetros, eu tinha que ouvir a partes, porque houve que o cidadão que está dentro de seu direito intenta aquele processo lá. Então, o tribunal tem que ter juízes competentes que para analisar com base na factos e base no direito, ouvindo, portanto, as outras partes, exercendo o contraditório e com base na factos e no direito, dentro daquilo que é a sua competência, acaba para decidir de que forma que foi decidido
e que vai ao contento do Sr. Jorge Lopes, porque depois disso, ele participa das entrevistas, ou seja, se por um lado está falando, me tacata, mas por outro lado essa resmunga. Essa resmunga quer dizer que ainda é que aceita aquilo que na essência, portanto, está naquela decisão da Tribunal Constitucional. De modo que nos está com garantia, mas Francisco Carvalho sei reforçar, porque o Tribunal, dentro daquilo que é nossa ordem jurídico, Tribunal, portanto, é um poder institucional que te decide sobre questões de conflitos e, naquele caso, aquele nível, porque foi um recurso contencioso. Hein? Então, quer dizer que, nesse momento, Francisco sai muito mais forte. E que isso te demonstra o quê? Que, de facto, alguém, para chegar ao pico do Everest, tem que, portanto, passa por um sério de sacrifícios até que chega lá na pico. Ou seja, se você quer anda 1000 metros, você tem que ir no primeiro passo. É claro que naquele primeiro 10 passos é mais fácil, mas naqueles outros você tem mais esforço, que é o que Francisco está a fazer nessa trajetória. Disse ele, enfrentando barreiras, enfrentando obstáculos que seu opositor Sabata cria. O que é certo é que ninguém na Cabo Verde hoje está a fazer o que crê. Porque não tem um Estado de direito democrático, onde é que instituições funcionam plenamente, nesse caso concreto, Tribunal Constitucional, que é constituído por 13 juízes competentes, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista moral e de cidadania. E é claro, dessa na fim de seus mandatos, e que muitas esfera, quando esse for substituído, para que aquele tribunal lá continue a ter juízes competentes de dimensão de que as três lá. E para ter sempre cuidado que pessoas que esteve por trás de Jorge Lopes, que as juristas, que formula aquele pedido de impugnação, que estipula nunca para fazer parte de justiça na Cabo Verde. Porque, cima do Sr. Alex, juiz de Tribunal Constitucional, é plenária da Assembleia Nacional que te decide. E depois de várias negociações, de que a votação que te exigia acima de 3/3 mais 1, em princípio ainda pensa assim, então tem que ser menos cidadãos daquele tipo de Aristides Lima, daquele tipo de Pina Delgado e daquele tipo de Dr. Semedo. Porque os três juízes que está a falar, João Pinto, Semedo, de modo que não se bem servido a nível da justiça em Cabo Verde, quando analisa questões que o Tribunal Constitucional te pega para decidir. Porque, nesse caso concreto, o que é que Jorge Lopes pensa? Então, chama Jorge Lopes, pensa uma justiça, uma coisa de ligeireza do tipo de tribunal de zona, quando não é. Quando não é, porque hoje não tem juristas de elevado gabarito, pessoas que te estudam e que te dedicam profundamente a questões que é para manter a ordem na sociedade. Diga-me. Ok. E hoje aqui depois e Tribunal Constitucional lhe deriva e parabéns para o Tribunal Constitucional porque você acredita cegamente, mas sim, não cegamente no Tribunal porque é competente. Isso é muito bom. Mas não é um papel sobre Francisco Carvalho e Jorge Lopes. Não foi tribunal lá porque o tribunal de decide. Così que você acha agora, qual é a medida que o tribunal deve tomar com Jorge Lopes? Porque foi entrar um recurso de Francisco Carvalho, onde que tem fraudes na caderneta de PAICV, onde que nunca pôde ir para a eleição com fraude na caderneta. Não tem nem problema sério para resolver com a caderneta que está fazendo eleição. O que você está falando sobre aquela? Ok, então respondeu o que ali, mas antes, para não perder fio. Então queria também colocar mérito sobre que os membros do Conselho de Jurisdição de PAICV, porque é fazer um excelente trabalho antes,
que decide, portanto, uma É questão de verdade. 4 candidatos, mas está em condições de avanço, um trabalho bem feito e que Jorge Lopes e seus comparsas tentam dar abaixo. Por isso, nunca pode também Yeah. avança sem colocar-se, portanto, Esse crédito. seus créditos, seus méritos, porque Yeah. se não falava aquele outro lado que não fazia, na frente daquela comissão, são um jurista que já foi magistrado judicial, ele é deputado, e, portanto, se fala concretamente de Clóvis Silva, que é um cidadão que está para exercer qualquer função na Cabo Verde, para ser serenidade, para ser competência, entende? Ele é político e depois nunca tem dúvida, é filho de um senhor de que esse que tem grande consideração para ele, Isildo Silva, você entende? Yeah. Isildo Silva, se você sabe, é um oficial reformado, polícia, é aquele alguém que nos pode, você está dando um exemplo, entende, Alex, mas é que as coisas ali é importante ser, entende? É de que é alguém que bota contradizer com ele, se pode entrar na guerra, mas se torna normalista. Agora, entrando concretamente, o que é que o tribunal pode fazer com o Jorge Lopes? Que ela depende de processo que pode fazer contra Jorge Lopes. Porque Jorge Lopes, se bem analisa, não está pensando na pessoa que deve judicializa política, se ele tenta fazer. Embora, se bem analisa, ele procura conspor com a imagem de Francisco Carvalho. Não entende? só Francisco Carvalho, mas a Comissão Jurídica de PAICV também. Porque quando ele estava pega, portanto, na dados, não está pensando ele poder ter algum dados, porque aquilo que saiu no jornal todo é uma houve fuga. Porque essa questão de paga cota, aliás, que você dá um exemplo, como entendem? A mim, por exemplo, entre paga cota de partido ou de associação funerária, ou seja, lá de qualquer coisa que eu tenho que pagar cota, então estabelece prioridade. Se, por exemplo, tem um filho que tem que pagar propina na escola, ou tratar de saúde, ou um parente que me se ajuda, em termos de prioridade, ainda tem aquela prioridade lá primeiro, depois se você paga a cota com algum atraso. Isso é um exemplo. Quem está pensando que é caso, não entende? Mas ele vai pegar na cota, para onde? Porque ele tem dados que de base de dados que ele manipula, não entende? Ele tem dados de base de dados e sinceramente, não está pensando mais de metade de militantes de PAICV que está paga a cota, porque dentro de problemas financeiros que pessoas têm na Cabo Verde, tem pessoas desempregadas. E Jorge Lopes é entre aqueles que está querendo que PAICV seja um partido dirigido por uma elite concreto. Então, é nesse caso, mas o tribunal para agir com o Jorge se tem algum processo. Entende? Uhum. Não havendo processo, como eu entro com processo no tribunal, eu tenho que ter factos que botar denúncia e que está a ser acusação àquele alguém. E o tribunal, é claro, tem que ser um tribunal competente consoante coisas que você avança com ele. Se é crime, tem que ir para o tribunal de primeira instância, dentro daquela comarca, né? Porque ele tem ele tem um espaço temporal, ele tem que ter também um espaço de lugar. Não tem? Se Jorge, suponhamos, difama alguém, ele entra com um processo de que natureza, em função de código penal, através de um advogado, mas nunca saber nesse caso. Agora, concretamente, internamente, dentro do PAICV, aquilo que é órgão interno, que está a fazer justiça interna, Jorge deve ser dado um devido tratamento em termos de um processo interno. Ou seja, um indivíduo que posiciona categoricamente contra uma candidatura concreto, a ponto de ir com o tribunal, e que lá ele perde, é que pode continuar a manipular base de dados de partido que tem dados, sobretudo militantes, em que ele pode entrar, pode meter, pode fazer coisa que crê. Porque ele perde a confiança. Só te entende? Uhum. E lá, boca tem transparência.
suponhamos, Francisco, que ele é catagrama, que ele que crê de forma alguma, nem para candidata, quanto mais para ser presidente de PICV. Pode ser prejudicado, aliás, tem denúncias que estão falando, mas tem determinados setores de PICV que metendo dados de militantes novos, mas tem outros setores que metendo. Concretamente, setores que se relacionam com Santiago Sul. Mas, no entanto, setores que se relacionam com Brockton, nos Estados Unidos, São Felipe de Fogo. Mas que é tudo metendo porque está falado, né? Iniciativas promovidas para militantes, apoiantes, ativistas de um determinado candidato que é de Fogo. Já me entende? Uhum. Então, tudo que ali prejudica, certamente, que os outros candidatos, mas, concretamente, um candidato potencial a presidente. Mas tem uma coisa assim, não? Nesse caso, Francisco Carvalho. Sim, mas tem uma coisa assim, não? É com falta de responsabilidade que um partido mais grande de Cabo Verde, mais antigo em si, e também com o número de militantes mais numeroso, que governa Cabo Verde para 15 anos e também 9 anos antes de democracia, com o Pedro Pires, para ter esses pequenos falhas lá. Olha, PSV tem que resolver aquele problema lá. Tem que resolver aquele problema lá porque uma eleição tem que ser transparente. Transparência está começando a caderno eleitoral. E caderno eleitoral é produto de base de dados de militantes. Você só te produzir um caderno eleitoral coerente, transparente, com base naquilo que não está base de dados de militantes. Como é essa que tem direito de dar vota, então aquele caderno eleitoral tem que ser legítimo. E que pode ser manipulado. Ou seja, o que pode excluir pessoas que não sabem, mas são num lado que é de boa conveniência, e para poder deixar aqueles que são de lado. Ou então, que pode meter aqueles que botar também é conveniente para boa e que mete que os outros. Porque que ali, para além de desonesto, é crime. Porque é crime se fica provado porque você está cometendo um fraude. Não entende? Um fraude que prejudica tanto outros interesses. Eleições na Cabo Verde tem que ser democrático. Então, para que lá? Jorge Lopes já estava afastado de tudo aquilo que te relaciona com eleições dentro do PICV. Tem que estar falando, não, é secretário-geral adjunto. Não, na política que tem. Na política, para aquilo que é Cabo Verde, que enconcha lá. Alex, fraude está cometido de um monte de maneira. Basta nunca fazer sentido, tem pessoas na mesa de voto que está fazendo, portanto, descarga de votos na urna, que aquele outro que deve estar lá vigilante, que está, que um voto está para alguém ganhar a eleição. Eu vi o que puser acontecer na Órgãos, de São Lourenço dos Órgãos. Eu entendo. Por isso que naquele, que tem, na política, nunca poder falar boa pessoa que existe, ok? Quando questões têm a ver com transparência, tem que ter certeza. Certeza é fazer coisas e cima dele ser. Bom, demonstra claro. Uma boia que é isento. Mas você posiciona, portanto, para um outro lado. Porque pode ficar também com coisas na mão que te manipula, portanto, todo um processo eleitoral. Então pensa. Se é que fazer aquilo, PSV está a ser um partido, portanto, desculpando a expressão, que te criou ouvir. Que te criou ouvir. Tem que as gente que te criou ouvir isso, se sentir ofendido. Mas é corrupção, você está entendendo? A corrupção é que só desvia dinheiro. Não, tem um monte de formas de corrupção. Tem um monte de cometer fraude para prejudicar um e para beneficiar outro. Ela é corrupção. Está entendendo? Então, para que ali, tem pessoas que te falam, moda você te fala ali. Que é para exercer aquela pressão necessária para que coisas vão dentro de linha. Seja nas eleições partidárias, seja nas eleições
nacionais, enfim, de sociedade, que tem eleger para poder público. Não entende, Alex? Não entendi. Muito Sim, bom. isso não tem que ser, isso é na democracia. Se é na democracia, então você vai ter um presidente, por exemplo, que tem 90 e tal % de voto, moda na Guiné Equatorial, moda em outros países, né, na Guiné-Bissau, aquele presidente que sai lá, que tem pessoas na Cabo Verde que está legitimado, você entende? Então tem que ter esse tipo de coisa ali. Mas na Cabo Verde não. Cabo Verde é um país democrático. Um país que o povo toma uma decisão, que a decisão que o povo toma tem que ser respeitada. Então todo o caderno eleitoral tem que ser transparente. Que é verdade. 100% de acordo com. Agora já fazemos uma pergunta. Modo que Butacha, depois da decisão do tribunal, não houve nenhuma comunicação social de PAICV. Porque que foi impugnar e levar um processo de impugnação de um candidato presidente de Câmara de Capital de Cabo Verde, que é Praia, que é Francisco Carvalho, e supostamente na 13 dias para a eleição de partido, e quando sabe, perante situação jurídica, que é constitucional, Tribunal Constitucional, nunca pode pedir coisa por causa de segredo de justiça, sabe? Mas logo que um tribunal já decide, presidente de PAICV ou porta-voz de PAICV deveria bem fazer esse comunicado, bem coisa esse comunicado para PAICV, a não ser aquele que não ia se fala na fogo, em pleno festa, na rua, que é com comunicação social, e não entrevista que essa vazido é mencionado ele. Porque PAICV é uma instituição e tem que responder e tem que passar informação àquele mais de 33 mil militantes. Executados. Olha, na Cabo Verde, infelizmente, um dos graves problemas institucionais é comunicação. É que só PAICV, tudo isso. Tem um problema grave de comunicação, porque nunca se vê se PAICV, nesse momento, tem um secretário de comunicação. Nunca se vê. Ou se, suponhamos, você tem um secretário de comunicação, que é porta-voz, é ele que toma pulso daquilo, de organiza tudo, para comunicar coisas que isso até passa. Mas o que não está constata, a comunicação foi deficiente. E Cabo Verde não tem que ter noção de nosso pequenês. Cabo Verde é um país pequenote. Meio é pequenote, tudo alguém concha companheiro. Tudo alguém sabe quem é quem. Tudo alguém sabe quem é que te apoia este, quem é que te apoia aquele. Ah? Então, tem um PAICV que se é dividido até o pescoço, até o tutano, a cabeça. Já me entende? Isso é dividido. Tem, portanto, aquilo que pode, de vez em quando, tu tinha um grupo de reflexão, que é um grupo que gosta de academia tudo, similar antes. Mas tem que esse que, portanto, é apoiante de Dr. Janir Offer Armada, que é uma pessoa que entendeu estimação para ele. Portanto, ele sabe que lado de Francisco. Você está percebendo? Tem aquele outro lado de Nuías é vice-presidente de PAICV. Ou seja, PAICV, nessa estrutura de líder de cima, superestrutura. Essa superestrutura, essa fragilizada. Porque o único candidato é vice-presidente de PAICV, ele, portanto, tem ligação direta com o presidente. Secretário-geral de PAICV, portanto, também tem que ligação direta naquela esfera. Né? E tem Jorge Lopes, que é secretário-geral adjunto. E tinha um tal Samilo, que também era secretário-geral adjunto, que acaba para criar tudo. Você está entendendo? Então, tem um partido que, a nível de. Esse é um processo de transição, como você num processo eleitoral extremamente disputado, com o seu conflito de interesse para agir. Então, tem problema na comunicação. Tem problema na comunicação. Devia haver comunicação que te esclarece militantes, inclusive, que te apaziguava ânimos. Imagina, tem que ter um secretário-geral adjunto de tomar uma iniciativa de dar com um processo. Coisas que, politicamente, é de resolver internamente.
Nunca pode esperar outra, Alex. Manuel, e comunicação social de uma organização é um imperativo, é independente. Ele é comunicação, ele é apoiante. Claro. Ele é um doutor que está fazendo diagnóstico de um doente. Ele é que tem que escolher doente rico, pobre, magro, gordo, de onde, que é branco, preto. Então, comunicação na PAICV, desde a Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, que houve que ainda consideram traição, que comunicação de PAICV que tem comunicação. E a hora que nunca tem comunicação, que não tem tendências parcial, não imparcial, então, o que acontece dentro do partido é que ele que tem todo esse problema. Comunicação é modo de eletricidade, não cidade. Não está pode compreender, não está pode passar informação, não está pode conviver com informação. Exatamente. É por isso que, Flávio, tem que ter um secretário de comunicação, que é alguém que prepara tudo, coisa. E às vezes mesmo tem certos acontecimentos que você antecipa. Para que ter aquele acontece, impacto de dano de ser menor. Ou seja, tem que haver dano, tem aquela comunicação que está a trazer certa normalidade. Mas o que não nota dentro de todo esse contexto, um déficit de comunicação. E isto acaba para criar aquele ruído, mas essa tudo de aquele outro lado. Mas tudo se contra Francisco. Querendo ou não, fica, portanto, esse tipo de imagem, né? Você fica portanto, a pessoa saúde de forma tanto ou quanto enviesada. Mas se tem uma comunicação que te esclarece cada facto, por exemplo, vou trazer aquele caso de eleição dentro de órgãos de Associação Nacional de Municípios. Associação de Municípios de Cabo Verde. Que coisa lá. O que tem ainda que foi devidamente esclarecido. E o que está hoje, não houve, portanto, uma falta de lealdade grave dentro daquilo que é a organização, portanto, de um partido. Porque se antes já estava tudo devidamente sintonizado, mas Isaías, presidente de Câmara de São Domingos, que estava a ser presidente daquela agremiação, que podia bem perceber, portanto, uma coligação entre elementos de PAICV e de MPD, estava a disputa com Isaías para derrotar, porque PAICV tinha 15 e MPD tem 7. Portanto, é desonesto. Pessoas se desculpam porque não respeita tudo alguém, mas em termos... respeita. Não, agora, em termos de factos, vamos falar na factos. Aquilo que demonstra uma desonestidade grande, deslealdade. E PAICV, cúpulas de PAICV, portanto, que fazer nada. Que falar nada. Então, ali, o que é que está ficando? Está cria um ruído. Mas tem alguma negociação feita entre determinadas esferas de PAICV e de MPD. O que interesse? Você está entendendo? É capaz de tentar justificar tudo que usa com democracia. Não. Democracia é, portanto, o povo determinar na urna. Então, quando o povo toma uma decisão na urna, porque pode, tanto noutras esferas, vai fazer coisas que também contrariam aquele eleitorado que vota na boca. Deu-me entender, Alex? Então, tem um exemplo claro que me traz. Manuel, PAICV tem mais de 33 mil militantes espalhados na todo o Conselho e na diáspora. A boa coisa que acontece, a hora que tem comunicação dentro de uma organização de mais de 33 mil, separado, em diferentes lugares, porque tem comunicação, o que você cria? Você cria uma estabilidade de, não só de... É que é público, é que é povo. Você está falando de que os militantes de PAICV. É por isso que PAICV tem aquela grande falta de militantes de desconecta com a identificação de PAICV.
quer dizer, que se reconhece que o PAICV que era um PAICV comunicativo, unido, camaradas, tudo PAICV se não faz e perigoso. O Alex, no dia de hoje, no mundo moderno, comunicação é uma arma perigoso. Você está entendendo? Se tiver aquela arma lá, você sai derrotado sempre. É por isso que tudo que as organizações que é inteligente, então organiza-se essa comunicação. Já me entende? Comunicação é feita com ferramentas, é feito também com pessoas. Tem que ter pessoas sempre preparadas e sempre te prepara que é para a organização ser comunicativa. Porque hoje em dia a organização fichada, que até não passa. Porque, repara, hoje você na era digital, ali no li, você fazer comunicação. Você fazer comunicação, você tem que fazer crítica àquilo que é comunicação de uma organização, que se comunicação deve ser eficiente. Aquele que deveria ser. Você está entendendo? Yeah. É por isso que falava, é que só lá, o também não outras esferas, lá na Cabo Verde. Yeah. Para a Mónica, está preocupado, tem que ter, por exemplo, PSCV, que é outro partido, tem uns aqui que tem dificuldade até de mês, quadros. Há um partido maior da PSCV, deve ter uma estrutura de comunicação forte. Sim, uma estrutura de comunicação forte, com pessoas bem preparadas. E depois, para construir uma imagem. Uma imagem tem duas, Alex. Que tem mais do que duas imagens. Tem uma imagem positiva e uma imagem negativa. Yeah. E ferramenta que tu construir imagem com ele, e comunicação. Yeah. Isso é nessa frabelo, Alex. Nessa frabelo, porque ele também está a fazer parte de minha formação, minha polícia. A minha formada também na marketing. Ok? E qualquer organização que te prima hoje em dia tem que lidar com marketing. E marketing tem que ter um plano de comunicação. Sim. Já entende? Então, que ali é um déficit que está a nível de certas organizações na Cabo Verde e às vezes nem que te importa custo. Te importa organização. Vamos lá. Vamos avançar. E Gossilino passa para uma outra fase de live que é qual é a boa opinião que você acha de vice-presidente de PAICV, que é presidente de Câmara de São Filipe, fazer uma entrevista onde que está falando que aceita e decisão de tribunal e também está pedindo para com que PAICV para tudo que esse candidato, que esses 4 candidatos, que dispôs de tudo que esse problema ali, não sei na reta final, que a reta final ali tem 30 dias de atraso, dispôs de 13 dias para fazer a eleição, não passa mais 30 dias, que é um mês, e é que está pedindo com que tinha um debate de candidatos, que esses 4 candidatos de PAICV, para mostrar que PAICV é um partido democrático, um partido aberto. O que você acha sobre as opiniões? Primeira coisa que ainda falava, ele cometeu um erro de comunicação quando ele está aceita. A você acabou que entra com o pedido de impugnação, porque tem que aceitar ou desaceita. Você entende? Não, que está aceita é Jorge Lopes. Você está entendendo? Daí que ele... Bom, pronto, ele falava, às vezes alguém está apanhado de surpresa. Mas ele que tem que aceitar, é a única coisa, não está encarado com normalidade, mas é uma coisa normal. Mas de aceita, ele é o que aceita, ele que foi, portanto, é que intenta aquele processo junto do Tribunal Constitucional. Não entende? Agora, quanto a debate, sinceramente, é inoportuno. É inoportuno porque é um disputa interno. Tem certos assuntos que próprio MPD que poder saber de essa agenda. Você é que ela debate? Não. Tem coisas que tem que manter como trunfo na manga. Porque adversário verdadeiro de qualquer desse que vencedor naquele pleito interno lá é o Ulisses, que é líder de MPD, e MPD como, portanto, opositor de PAICV. Entende? Então, o que é que ela debate lá? E se PAICV que tem outro fora demonstra que é um partido democrático,
é que através de debate entre esse que candidata para liderança de PAICV, que também mostra isso. Mostra a PAICV é um partido democrático, é através de processo eleitoral transparente, justo e igual para todo candidato. Deve entender? É que através de debate, é através de ação. Como é através de nossa ação que não estou olhando se nós é democratas ou se nós é totalitário, autocráticos. Já entende, Alex? Não através de debate, não. Nesse momento, nem inoportuno, nesse momento, coisa que tem que focar nele é a organização de processos para ganhar tempo perdido, um tempo que Jorge Lopes iria ser responsabilizado para ele. E nesse momento, aquele é que tem que ser foco. E depois, aquele é tipo de uma manobra de diversão que é para distrair, portanto, pessoas incautos. Você entende? É para distrair incautos. Porque alguém que saca o foco naquilo que é fundamental para Cabo Verde, nesse momento, minha equipe PAICV sai daquela eleição lá, de forma que eu consegui organizar, porque Cabo Verde é essa mudança. E mudança é que militantes de PAICV sozinho, não. Mudança é com tudo cabo-verdianos que querem mudança. Porque Cabo Verde tem um problema sério a nível de transporte marítimo. Mas, sim. E quero também mais para frente. Foco ali naquele Patrício ainda uma opinião de cine. E desculpa, sobre debate. Debate é um perde de tempo que está hoje, nesse momento. É um conflito dentro de uma situação de um partido que está cheio de problemas. Certo. E depois é que preparar para o debate. É que já na cabeça, boa para o que debate. E depois, aquele problema de caderneta eleitoral, não que te fica resolver. E tem que resolver. Que os dados. A mim quer saber na que pé que está que ninguém quer saber, pois que tem comunicação, Manuel. Manuel, ouve uma coisa, só um momento. Vou falando de comunicação. A você sem comunicação, como que não te sabe, não te fica ali tudo, tá boa à toa, tá tenta hoje a coisa que não pode fazer para PAICV. A situação de PAICV tem um problema grave dentro de PAICV. Para a eleição, Boca pode ter eleição sem uma caderneta transparente. Que é uma questão que tem que discutir profundamente no Conselho Nacional, que se reúne. É tem que resolver aquele problema lá. É tem que resolver aquele problema lá, para modo que lá é um grande problema, que isso é uma bomba. É um crime, Manuel. Manuel, é um crime. Claro, olha ali. PAICV se corre risco de bem envereda com insignificância, porque, repare, na Cabo Verde que não tem hoje um partido e que só ser militantes, não, é tudo sociedade. E PAICV, MPD, que os outros partidos que se elegem, é património de democracia. Uma democracia sem partidos que até existe. Então, essa é de tudo nosso, essa é de tudo sociedade. Agora, cada um tem sua escolha. Eu percebo, Alex. Então, é assim que tem aquele mania de cabeça. É claro que dentro de gestão interna de partido é processo militante. Mas para a sociedade, ser um partido de facto democrático, ele tem que ser voltado para a sociedade. Então ele tem que ser transparente. Então é assim que decide sobre a caderno eleitoral lá que tem que ser transparente. E colocando aquela questão que você sabe, falava, bom, nunca sabendo aqui pé que fica aquela reclamação que candidatura de Francisco Fazzi sobre que as suspeições identificadas sobre o caderno eleitoral. Reclamação. E que está pedindo afastamento, portanto, de Jorge Lopes, que está pedindo também a criação de uma comissão ad hoc. Nunca sei na que pé que está. E se dirigentes de PAICV que tomam aquilo a sério, isso te demonstra, portanto, que o problema que sempre pessoas estão falando. Portanto, de um lado. Olha, Manuel, a minha ponto é que a direção de PAICV que deve tomar a sério. Que deve tomar a sério a equipa de Francisco Carvalho que entra com o processo. Que deve mostrar porque interesse
nesse momento ali, o único lado que está interessado na transparência de eleição de PICV é a equipa de Francisco Carvalho, porque Alex, só um momento. Scapa Catafala e Francisco Pereira Catafala e Núria Silva Catafala, secretário-geral Catafala, presidente de PICV Catafala. Alex, salvo o devido respeito para todo candidato, Scapa é que é um candidato que vai para a disputa, não. Eu percebo que nessa Flávio. Sim, mas deve papel. É que ele que deve levar, portanto, a fio de espada. Ele que vai para a disputa. Ele vai apenas, talvez para Percy, poder ter alguma coisa na agenda. É para modo, PSV é que a Câmara de Comércio de Cabo Verde, não, é que a Câmara de Turismo, é que a Associação Funerária, é um partido político. Não entende? Entendeu? Suponhamos, se Scapa, candidata a presidente de Câmara de Sal, é normal. Você entender? Nunca se assustou. Mas no contexto que não está. No contexto que não está. Tem dois candidatos que você tem que levar a sério e tudo coisa tem que ser transparente. E não ir-se na fogo com o Francisco Carvalho na praia. Sim, mas Manuel, se quer que ele é uma boa, tem 4 candidatos. A boa pode ter 4 candidatos. Para colocação de 2 candidatos, que os outros catapultam. Alex, você entender o que você está falando. Já entendeu, mas... Olha, Francisco Pereira, né? Pereira, sim. É um jovem, um candidato, tanto tudo qualidade, não sei, mas ele que se leva para a disputa em pé de igualdade com o Nuias, que tem um base que está apoiando, e Francisco Carvalho, que tem um base ainda muito maior, que está extravasa para a ICV. Pessoa toda. Para mim, para boi, para um monte de cabo-verdiano que se inspira a mudança na Cabo Verde, não no mês só Francisco passa fora e, portanto, eleito, que é para avançar, para pouca mudança acontecer na Cabo Verde. Não sei se você percebe, Alex. Entendeu? Mas não tem problema, Manuel. Acho que você entendeu. Não, já entendemos, sim. Olha, bom, não tem nenhum problema na caderneta, que é só Francisco Carvalho que se sente prejudicado. É por isso que se fala, é essas que se sentem prejudicado. Bom, suponhamos, você vai ter uma situação que está para a segunda volta. Acredita que você também tem Scapa, está declara apoio a Nuias. Que ela tem certo. Acredita aquele que é o objetivo. E Francisco Pereira nunca sabe. Ele é um indivíduo pragmático. É o mesmo objetivo. Não, ele nunca sabe. A mim sabe, por isso que agora, a Scapa é um indivíduo, portanto, que está sempre na jogo de poder. Você entende? E ele está procurando, mentor é claro naquilo que é aquela elite que se cria. Mas ele está posicionado daquele lado. Como tem que ver com quem é que você não fala para o mundo que está bem. Você está percebendo? Não, não percebe. E uma coisa também que me quer falar, Licini, que é muito importante. Sobre que marcação de data, sabendo que não tem aquele problema de caderneta. Porque a boca pode marcar marcação de data sempre tem aquele tempo especulado para resolver aquele problema, que eu nunca tenho nenhuma informação modo que aquele processo está. Agora, sobre tudo essa a urna, mas vou para a urna, vou ter que estar preparado para a urna. Modo que você fala entre as duas ali, entre caderneta e urna, porque no mês de maio tem que ter eleição. Nesse mês de maio tem que ter eleição. Dizem, olha, para que venham levar para junho. Tem que tomar medida a sério para o Tribunal Constitucional para um mês. Esse lugar da sala, aquele delegado de mesa, já tinha data marcada, já tinha também aquele boletim de para a volta, isso tudo feito, campanha feita, tudo coisa feito. Você que está falando sobre aquele momento, tinha alguém que você pensa, Francisco Capuri, bem, para a urna com um problema dentro.
E que ele nunca sabe mais que fica dando uma opinião para Mori. É uma coisa séria. Alex, você pensa nessa que trabalha para eliminar aqueles vícios que estão na cadeia. Bom, se as coisas você trabalha, não elimina aqueles vícios. Mas vícios que estão lá já está denunciado. Então, eles têm que resolvê-lo. Mas o Jorge Lopes, ainda que falaram nada sobre Jorge Lopes. Mas Jorge Lopes tem que afastado daquilo. Sim, Nem que se põe em causa. Nem que se pôs em causa sem idoneidade. Mas porque sem presença. Mas está lá para denunciar, mano. Não, é que pode estar lá. Como ele. Provam para mim que está lá. Não você está falando, é que deve estar lá. Que ele é de acordo com você. Mas no que tem informação que passei, porque o PICV é uma instituição, man. Na PICV ainda tem um processo longo. Pelo percorrer até aqui, tudo alguém está olhando como um partido democrático. É que só PICV. Tudo é. Tem um percurso pelo fazer, para modo ter fichado. Tinha coisas que tem lá. Você entende? Então tem coisas que tem que ser claro para que se crie essa ambiguidade que não se está falando ali. E tem que ser devidamente tratado. Mas se o bai, olha, você corre risco de ir eleição. Tem um monte de alguém que quer saber votar. Agora você vai ter uma abstenção grande lá. Naquela eleição de PICV. PICV tem 30 e tal mil militantes. Mas depois vai ver canto que estava a votar. Você entende? E a mim, na minha opinião, acha que a introdução de novos militantes, queria quem queria para não falar, mas a boca para pedir não vai Champuchal, cabe da questão. Aquela introdução de novos militantes que devia ser introduzida porque se quebra um artigo de estatuto que está só a partir de 90 dias. Eles mesmo pôr na 30 dias ou que dias, menos dias do que 90, também assim. Então, como de todo esse problema de novo militantes, que foi corrida de janeiro para fevereiro, na onde que na Portugal era 500 militantes, passa de janeiro para fevereiro, passa para 1000, duplica. E é que só lá em outros lugares. Não acha que a única maneira de resolver esse problema ali é só que os militantes que estavam de 90 dias antes ou aquele que votava em 2021, que no caminho tem de novos militantes. Alex, em minha opinião. A opinião está correta. Ou seja, tem que incluir tudo ou nada. Aquele é a única outra questão. Não, espera não falar para modo que tem que incluir tudo ou nada. Espera explicar. Mas a bodente de tudo. Botei fraude na tudo. É que só... Não, mas espera não falar, deixa eu explicar o bode. Yeah. Bom, naquele contexto ali, tem que incluir tudo ou nada. Ou tem que incluir tudo o que escreve dentro daquele período, ou que tem que incluir nenhum. Ou se não incluir parcial, você tem que ser parcial, você tem que ser imparcial, você tem que ser isento. Então tem que incluir tudo. Então, o que é que acontece que pode ter influenciado isto também? Lembramos você de um processo eleitoral autárquico que foi bastante renhido, disputado, e houve uma mobilização forte em torno de PICV. Então, aquele momento lá, acaba para trazer muito alguém para PICV. Por isso, eram outros até que já dava costa. Por isso, eram outros que surgem. Pode ser, portanto, jovens, outro que está, portanto... enfim, de costas voltadas para a política, mas que aquele contexto, todo, que, como disputas eleitorais autárquicas, foi renhido. E houve dinâmica mesmo, porque tudo que... Já dá um exemplo que é porri. Exemplo porri. Tudo que as peripécias que corporistas fazem, não sei quanto, você toda, que coisa que é show. Espera. Que show, que as coisas tudo. O eleitorado, portanto, levanta.
Qu'est-ce que o PSCV lá tem força? Qu'est-ce que o MPD, portanto, tudo aquilo é mobilizador, tanto de um lado como de outro. E houve alguém que mobiliza para ser militante de PSCV. Então tem que incluir isso. Vai incluir só que de Brodsky, ou só que de São Filipe Catarã. Manuel, a mim, eu concordo que aquela é uma pergunta que se é uma pergunta que foi feita para Maria de Luz Oliveira, que é irmã de Amadeu. É dentista. Sei, dentista. Ela gosta de ginástica. É assim, Alex, uma pergunta. Mudando de eleição, muda o prazo de inscrição? Não. Manuel, PICV, estou uma questão, um jogo de xadrez, dor de cabeça. Não, jogo xadrez. Jogo xadrez é um jogo. Se a gente joga xadrez, é um jogo de estratégia. Que aí você vê essa estratégia. Sim, ok, é um puzzle. É um puzzle que é para fazer que as organizações. Ok. Chama assim. Então, o que acontece? Licine. Não tem nenhuma questão, porque adversários de Francisco, esse que é problema na PSB. Isso é claro? Claro. Então, a boa que é mais uma outra abertura que pode ter uma questão para mim, dura que ninguém fazer essa pergunta ali. Eu falo assim, Alex, a boa, se data de eleição que está marca que novos militantes, será que a marcação de eleição para nova data, se está continua a inscrição, outra direito, outro aliado? A nós, é por isso que se falou. Os assuntos de caderneta de PICV para resolver o problema de uma vez para todos, porque eu tenho fraude, eu tenho um monte de problema, é para cacete, é simples. O maior problema que o PICV tem nesse momento ali é que ela. Que ele é maior não, porque ele é pilão de problema para uma eleição, depende de votante, depende de caderneta. Certo. É moda água, a vida. Se você tem é um grande problema que tem para resolver, é assim que atura, é assim que tem. Portanto, digamos, é assim que debruça sobre ele aturadamente para buscar a melhor solução que existe, ou senão é um pedra dentro do sapato. Você imagina, Alex, a boca um sapato com pedra dentro dele na calcanhada, o pôr anda, está bem? É um pedra dentro do sapato. Bota para o hospital. Então, o que é que acontece? Listen, Manuel. Data de. Para tudo ali, a minha queria que para o conselho para não falar sobre aquela. Ah, bom. Data de eleição de PICV, que a reunião que você estava tendo dia 10 ali, essa está marcando data. Nunca tem nenhuma comunicação de nada de PICV. PICV é só um partido fichado, sem porta-voz, sem trazer nenhuma informação. Você precisa falar se tem uma reunião, para mim saber de que reunião ali. Mas não tem problema que são processos dentro de PICV. Não quer saber, modo que Jorge Lopes está, que capapiado dele, nunca capapiado dele. Nenhum presidente, ninguém, a boa empresa, um alguém que é responsável de dados de conta, que é contabilidade, se tapou dados mareados, já denunciado, a boa que você está fazendo. Alex, tu tem que entender uma PICV e não só. Assim que os indivíduos que é tipo intocáveis. Inclusive, você fala sobre Jorge, tem que as que te pensam, você fala contra Deus. Que se isso toda. Não. Nesse momento, assim que analisa e decide que a coisa. Jorge tem que pôr de lado de todo o processo que tem envolver a eleição dentro do PICV. É que sou Jorge, não. Não, você está falando ele, como é dele que você está falando, mas tem mais lá. Você entende? É por isso que aquela comissão ad hoc que se propõe é importante, uma comissão ad hoc. É uma comissão que tem a envolver partes, tudo de que os candidatos que estão lá. E tem uma missão concreta para cumprir dentro daquele contexto. Que ali que não quer naquele dia 10 de maio. Que ali que não crê,
para discutir lá para pôr, para modo, como é que isso acontece? Pode ser, suponhamos, Alex, pode ser, bom, naquilo que hoje, que lê na notícia, então hoje como uma coisa que vai ser discutido no Conselho Nacional. Aquilo é uma coisa que se pode, suponhamos, se a Comissão Política que pode tomar aquela decisão, o Conselho Nacional de Jurisdição também, mas tem que saber mal que se resolver aquilo, mal. Vai para a eleição, o caderno eleitoral viciado, e se vai jogar com carta com Chido, Alex. Bom, também como bom. Não está jogando isso. Já dá um exemplo. Não está jogando isso, caminho como bom. A mim tem uma carta que enconcha qualquer trunfos, nunca tem chance de ganhar. É por isso que tem que os maiores batoteiros que ganham todo o jogo. Com carta conchido. Deu um tempo. Bom, que pode ir para uma eleição onde é que batata já se montado com o caderno eleitoral. Não, é assim que resolver. Porque é uma coisa que tem que ser resolvida. Agora, como é que é se resolver? E peço de bruxa sobre que a proposta que candidatura de Francisco avança através de que a senhora, que se mandatária, a doutora Fátima Fialho, e peço de bruxa sobre aquilo e para eu ver que é mais que tem que e complementa que pessoas. Mas se que faz aquilo lá, você corre risco de bater uma eleição baseada na cadeira eleitoral, portanto, cheia de vícios. Eu entendo. E uma coisa, imagina, militantes vão votar se não há micacionalista. Não, que ela é ser grave, pode trazer conflito entre mesa, quem é que vai votar, como é defraudação, mas de antemão assim que seria não é que mesa que se vai votar, e para que ela é a cadeira eleitoral que tem indica. E é por isso que não deve e debruça sobre esse assunto é muito importante porque comunicação social de Cabo Verde, nunca estou em televisão da PAP, nunca estou em rádio da PAP, nunca estou em jornal da PAP, nunca estou ele é um assunto de um partido que é ser governo para 15 anos, que governa 9 anos com o Pedro Pires, antes da eleição, um partido mais grande que se não analisa, é assunto mais importante de Cabo Verde atual. Agora, o que é que está a fazer? Esta de atenção, a festa de São Filipe, a festa de Pico Sul do Mundo, a festa de que esse festival que essa está fazendo de festa de município de botar a comunicação social. Traz de que tem nenhuma produtividade em termos de política de Cabo Verde. É uma situação grave. Que é para hoje, é que nossa comunicação social se também tudo manipulado. Um jornalista devia debruçar sobre desloca uns MOTS e RTC, TCV, ou RTC, ou como que se chama. Botou uma equipa de TCV só para debruçar sobre esse tema ali, para mostrar que ele é um partido que também concorre para a legislativa. Supostamente, Francisco também é potencial a ser primeiro-ministro. Agora imagina, a Bobo tem um potencial governo, tá vendo? Porque tem nenhuma comunicação social à volta, né? Comunicação social só na festa. Infelizmente, nossa comunicação social na Cabo Verde padece de dificuldade, Alex. Essa depende é uma comunicação social fortemente dependente de emprego público. Tem que entender que é lá, porque na Cabo Verde o principal empregador é o Estado e às vezes aquilo acaba para influência, desempenho de comunicação social, porque você tinha qualquer cacique partidário para ali, só jornalista, não fazer algum trabalho, você tinha a gente derriba o jornalista. Então é complicado, Alex. Às vezes que nem no profissionalismo de jornalista. Porque essa vai fazer esse trabalho, é informado para aquilo lá, é sem vocação para ele, mas esse não é um país onde é que tudo é condicionado, porque o Estado é o principal empregador. Então, ele limita a liberdade de cidadãos
sobretudo liberdade de imprensa, mesmo que Cabo Verde fica posicionado a nível de liberdade de imprensa, portanto, na 30ª e não sei quanto, a não saber na que situação que o mundo está hoje. Tem um mundo, portanto, conflito a nível alargado. É claro que tem países que está baixa, tem que subir. A não saber, mas nós jornalistas, coitados, sentiu dificuldade, se querer fazer mais que está pode para mode, é condicionado, Alex. Tem que entender que ela. Sim, a Minka falou em termos. Não, já sabemos que não sei mais porque você está acusasse. Sim, yeah. Apenas se tenta contextualizar, porque tudo coisa deve ser divinamente divulgado, quer político, quer cultural, quer econômico, quer social. Por exemplo, se um país tem problema de criminalidade, de segurança, a comunicação social tem que tratá-lo como deve ser. Por exemplo, todo dia o Globo de Brasil ali. Esse telejornal começa, portanto, com pautas. Tem hora que se falava de criminalidade, de segurança e tudo. Tem hora que é justiça. Tem hora que é cultura. Então, não é nós, não. Não é nós. De política é só aquele que usa o governo. Promover a imagem. Enfim, tudo que é festa de primeiro-ministro, por exemplo, como sem imagem, sem desgastado, né? De eleições autárquicas, então um gocinho, então procura-se para todo lado. Para hoje você recupera a imagem, olha. Então, a forma de recuperar a imagem é com comunicação social. Sou o ministro está na Dinamarca e ministro das famílias da aquele Elísio Freire, acho eu. Onde ele está na Dinamarca, eu sei hoje no Facebook. Isso é bem fazer esse trabalho. Mas só que tempo que fica curto, é que é fácil de dar volta à situação. Você entende? Então, você está falando para a última palavra, você está falando sobre as urnas de PAICV e a equipa de Francisco Modi que deve... Não, antes que não tinha uma coisa que não falava bom. Como vou com esse sistema, vou com esse lei, seria bom fazer boa marcha na capital de Cabo Verde para um Cabo Verde para todos, só uma marcha. É possível isso acontecer porque vontade de povo. O povo está cheio de ansiedade. Agora, se outro candidato que vai fazer, disse ele, é por ir fazer, porque se está fazendo desfile de carnaval, está fazendo tudo que é coisa, mas com uma manifestação, um desfile, marcha, porque a mim acredita, cima na Burkina Faso, cima na Moçambique, cima naqueles outros países que você tem impacto, que os líderes que você surgem, eu achava que Francisco Carvalho deveria mudar um novo rumo de política na Cabo Verde, mais ativo de movimento cívico, não só no Facebook, mas de criatividades mesmo no terreno. Você como está? Alex, na minha perspectiva, tem que dar a minha perspectiva. Nesse momento ali, é que é oportuno. É que é oportuno por quê? Porque são com situação, embora é de disputa renhida dentro de um partido, mas a nível nacional, é que é oportuno. Você entende? É que é oportuno, porque situação... Você falou em termos de revolução. Não, cada país tem situação concreta. E Cabo Verde que te compara, nem com Moçambique, nem com Burkina Faso. Burkina Faso tem, portanto, uma situação que é um país que foi colónia de França. E França normalmente exerceu um tipo de neocolonialismo naquelas ex-colónias, em que de vez em quando tem esse tipo de situação, tipo golpe de Estado, que é o que acontece na Burkina Faso. Já tinha acontecido antes. Lá sempre houve golpe de Estado, desde o tempo enfim, muito antes de Sankara, sempre houve golpe de Estado. E com Sankara houve um golpe de Estado revolucionário, que até nome de país foi mudado. Porque era Alto Volta.
Então, o Sankara bem teve golpe de Estado de ser próprio. Alguém que era sem braço direito, que Blaise Compaoré. Tudo para morte, porque tem interesses de potências, por exemplo, da França, Simão Flávio, ele sempre está procurando neocoloniza, por causa de matéria-prima e não sei quanto. Então, essa é a situação lá de fragilidade. E nesse momento, bem surge, portanto, que ele... Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, portanto, que coloca sérios desafios, mas tem que jogar dentro de um contexto subregional, porque para além dele tem que os outros países que dão o golpe de Estado, que é o caso de Mali, que também foi colónia de França, dado o golpe de Estado na Níger, e dado o golpe de Estado na Guiné-Conakry. Portanto, é um conjunto de estados que, no período de mais ou menos 2 anos, teve golpes sequenciais. Isso significa que, do ponto de vista geopolítico, França perde influência naqueles países, até que houve afastamento de bases militares que eles tinham lá, isso toda. Então, é situação diferente de nós. Cabo Verde é um país democrático, se viram cá fora. Cabo Verde é um país democrático, então, tudo coisa tem que ir dentro de quadro constitucional, com eleições, portanto, livres e transparentes na urna, e que tem situação de ruptura. Não entende? Ok. Mas, já entendi. isso que está por de lado, portanto, manifestação, que é um direito fundamental. Não, mas isso, nunca falou manifestação, falou marcha. É que ela, mas Santo Fábio é diferente. Moçambique também é um país que teve guerra, é um país que sempre teve conflito. E teve sempre conflito e, nesse momento, essa enfrenta, portanto, o próprio terrorismo lá na beira, na Cabo Delgado, na província de Cabo Delgado, por acaso no Conchela. Não? Então, tem um problema sério interno, conflito interno. E depois é um país que desde a independência tem um único partido que governa o país, então aquele coisa lá cristaliza conflito. Quando que nós na Cabo Verde, não. Cabo Verde é uma democracia, embora por ser dificuldade, por ser deficiência, mas é uma democracia que diz-se consolidar, porque teve alternância. Eu teve alternâncias no poder. Por várias vezes, embora, no momento, toda uma tendência de uma elite que domina, exclui, manta pensa que ela consiga vinca, porque o processo democrático tem que ser uma coisa normal. De modo que nós, na Cabo Verde, tem que continuar a ser um país tolerante, pacífico, um país que te persegue, um país que te aceita a diferença, um país que tudo luta tem que ser, tanto democrático, sem fraude. E depois para combater a corrupção. Porque o que está a cabo num país é corrupção. Corrupção pode ser, pode entrar, portanto, dentro da esfera de poder de Estado, então, ele acaba com o próprio Estado. Então, que é lá que nós temos que ter cuidado. Yeah. E já entendi o ponto, mas a mim não te defende uma marcha. Depois, segredo, nunca está contrariado, mas nunca se sustentou. Sim, é o ponto de vista. Sim, não, já entendeu, foi bem esclarecido, deu um grande esclarecimento. Quem que é hoje, agora, que está falando, por última palavra ali, que entre equipa de Francisco Carvalho e urna, decisão de eleição e urnas, que te resolve esse problema. Que te deixa a última palavra para a equipa de Francisco, porque a nossa exclusividade de Francisco Carvalho, que te deixa ali para apoiar-nos Francisco Carvalho também. Bom, para aquilo que tem acompanhado dentro de todo esse processo, embora distante, porque hoje em dia tinha o coisa de transferir na rede social, então pensa na equipa de Francisco Carvalho, mas a candidatura está bem consolidada. Agora, tem aqueles casos que se está constituir ato de ruído, então pensa, portanto, a ser devidamente calculado. Eles devem ter devidamente calculado, eles devem ser na posse também próprio de estudo de mercado eleitoral interno. Então, tem tudo condições para ser candidatura sair bem nas eleições. É claro que tem coisas que tem que ser acautelado, porque fraude que te deixa nunca de existir na qualquer eleição. Eles têm que preparar bem preparado, eles têm que saber,
portanto, tudo mesa de voto e não de que está, quem é que deve estar lá. Eles têm que saber onde que está ser apoiante, que é para ser devidamente buscado e para dar voto, que tem dificuldade na baia, e para que a mobilização permaneça coeso, unido, para que ele seja vitorioso. Porque Francisco, como eu disse, vitorioso dentro de PICV, de fora nós tudo, nós também fazer nossa parte, dentro daquilo que é a nossa agenda, para Cabo Verde. Porque Cabo Verde é imenso, entende? Vitorioso na sua primeira volta, para que tenha segunda volta. É aquela que você falava, portanto, nem está pensando na Francisco se a candidatura ser bem organizada para resolver aquilo logo na primeira volta. Percebe, portanto, para ter uma votação expressiva, tipo daquilo que ele teve na autárquicas, toda, que até fica logo resolvido e sem perca de tempo, porque nós nunca sabemos para a campanha para a legislativa, porque tempo que resta é tempo que te permite parar. E, em vez, suponhamos, em vez de que as marchas que você está falando, tem que ter um bom trabalho na terreno. Terreno não são pessoas com dificuldade. Pessoas que estão na miséria, que para explicar, portanto, para a Mori, que se a situação, 50 anos depois de independência, essa viver assim, sem um emprego, sem uma reforma, sem condições de vida, portanto, enfim, condições para cuidar de sua saúde, para modo que algo que tem na torneira, para modo que luz. Então, aí quer dizer, para modo que pessoas, por exemplo, estão querendo ir em praia, mas que consigo, mas que pode pagar transporte, ou então que tem transporte. Então, é tudo que as coisas, para modo que na praia, ou na São Vicente, ou na tudo que as outros cabos tem insegurança, que pessoas que conseguem circulam. Então, tem que ir na pessoas, vou falar com esse permanentemente, para explicar-se que 50 anos depois da independência ainda não tem que saber Cuba. Vai de ouvir 50 ou 60 ou 70 médicos para vir para o meu nome que se conseguir. Isso toda. Porque tem coisa que não tinha que ter resolvido. Então, na marcha, eu vou saber aquilo, Alex. Então, tem que ter trabalho na comunidade. Por exemplo, Francisco, ganhando, ele está continuando presidente de Câmara de Praia, tem que consolidar esse trabalho na praia. É um trabalho voltado para a comunidade, trabalho social. Porque o problema na Cabo Verde é que a infraestrutura é importante, mas a infraestrutura social que cada cidadão, para sentir, de ter um poder que te apoiar na situação difícil como saúde, na caso de doença, você toda. Então aquilo que é importante, tem pessoas que te levam a panela ao lume num dia que te desarrasca para o modo e que te consiga. Então, quer dizer, coisas que Francisco é bom nele. E tem que dar grande atenção naquela perspectiva ali que tem que se preocupar. E tem coisas que tem que se preocupar com ela agora. Mas tem coisas que tem que te resolver. Isso toda. Que para continuar com aquela dinâmica, bom, ele já tem uma base eleitoral consolidada na praia, 25 mil votos. E tem, portanto, nós tudo que está na diáspora. E depois de diáspora, não sabemos te apoiar. Porque tem tudo que a situação de promessas que o governo faz, mas que consegue realizar, é que sabem conseguir realizar nos meses que faltam, porque pode ir para a eleição e o que falta 9 meses, mais ou menos. De mais ou menos 9 meses, tem eleições legislativas, Alex. Você está percebendo? Então tem coisas que é focal, que tem que ser decisivo nele, para cada Ulisses nenhum chance de recuperar. Nesses meses que fica, para cada nenhum chance de recuperação. Então, ali, esforço é que o PICV ser unido. É sempre que pôr de lado tudo aquele conflito entre esses. Eu me entendo, para mobilizar a sociedade. É claro que a disputa eleitoral está a trazer aqueles anticorpos, está a trazer aquele conflito, mas tem que saber ultrapassá-lo. Porque para o país é necessário. Porque partido que está conseguindo derrota a MPD, para sair daquele círculo vicioso que o país está nele, só pode ser PICV, que é o CID, e que aqueles outros partidos mais pequenos, mas essas que estão conseguindo. E depois, quando quem fala na partida, é Francisco Carvalho, que não está posto.
Porque Francisco, ele te apresenta, portanto, proposta de ruptura com o status quo que está lá. Francisco não tem nada a ver com o status quo que está lá instalado. Ele que está lá para promover a imagem de Ulisses, ou de que luta na festa. Não, senhor. Ele tem essa agenda 2026, portanto, de mudança de governo, com novas políticas na transportes, novas políticas na habitação, novas políticas na educação, para que todo filho de coitado da Sunha tenha uma formação digna, que é para sair de ciclo de pobreza, novas políticas na segurança, para ter digamos, polícia com mais meios, mais preparado em termos de materiais, porque do ponto de vista da preparação e formação da nossa polícia é bem formada, mas é que dado aquela atenção em termos de meios que para fazer esse trabalho, tem uma deficiência naquele sentido lá. É culpa é de polícia, mas é de governo que cria condições. Então, como é que está a fazer policiamento de proximidade se porque tem polícia de proximidade? Você entende, Alex? Então, é tudo um conjunto de coisas a nível de que é mais? De saúde, que é extremamente precário. Você todo. Para que, por exemplo, pessoas, por exemplo, suponhamos para comprar um avião que te custa milhares, hein? E depois que o avião está vendo, o primeiro voo que está fazendo, já logo está fica fora de... Que sapateado dele. Já fica fora do circuito e depois sem nenhuma responsabilização. Então é que as coisas ali que Francisco sabendo pega nele para tornar transporte entre ilhas mais barato, para ter mais barcos que circulam, para ter mais imigrantes para Cabo Verde. Mais comércio. E mais comércio. E para ter uma diversificação da economia, não apenas turismo. Agricultura, pesca, enfim, tudo aquilo que é atividade de indústria que pode ser feito na Cabo Verde. Então, Francisco, que as coisas aqui sempre pegam nele. Para que Cabo Verde tenha mais emprego, para que tenha menos jovens a sair do país, para que jovens se sentem vontade, porque nossa terra, não terra sede. Não terra onde é que pessoas se querem amar, trabalham a qualquer hora. Tudo é perto. Você te entende? A mim, por exemplo, não gosto de mar, nenhum alguém que se deixa todo dia de mar. Ali andava todo dia quando estava lá. Porque tudo é perto. Jovens que querem viver lá, não o que? Que tem? Então, Francisco te inspira que tudo isso bem aconteça. Por quê? A mais que fala, o Ulisses já tem 10 anos, também fazer 10 anos, ele prometeu um monte de coisa mais que a fazer. Já desesperança, jovens, tudo isso aí. E, é claro, tem países que têm a população médio envelhecida. Então, essa lá busca na Cabo Verde, que para esse poder continuar a desenvolver, nós não estamos para trás. Nós, em vez de nos desenvolver, não estamos para trás porque não se perde nossa força produtiva, que é jovens. Essa vai para Portugal, de Portugal essa vai para a França, essa vai para aqueles outros países, quando que nós mesmos não podemos desenvolver. Agora, como é que não desenvolve-se políticas que o governo adota, que também de encontro com a população jovem, que é a maioria da população de Cabo Verde. Então, tudo isso, Alex, eu entendo. Ou seja, que a nossa conversa é muito mais do que aquele que às vezes não se sujeita. Aquele que militantes de PSCV, de BOA, tem que pôr de lado, portanto, tudo aquilo que é egoísmo, porque nós é egoístas. É fazer essas disputas assim, mas a mim se ofende, companheiro. Porque o verdadeiro adversário é aquele que procura dominar sempre. O verdadeiro adversário de ex-militantes de PSCV é aquele que é de lado de MPD. É que esse que está por ele. Ou seja, essas continuam a empobrecer e que as outras continuam a bater riqueza. Isso é nem que tudo que está riqueza. Entende? Então é aquele, nessa mudança. Então é aquele que militantes de PSCV, DB, Job, assim que pôr de lado esse conflito entre esses elegem, portanto, aquele que fica eleito tem que ser aquele que as escolhe. Ok? Porque consenso que até existe ali, por exemplo, o Papa morre. Brevemente que esse cardeal vai eleger um Papa. Aquele Papa que está sem, ele é que é eleito de que é tudo cardeal que está lá.
Bom, tem aqueles que elege, que vota não, que é aquele que fica. Mas depois é tudo. Essa congrega a volta de aquele que for eleito. Aquele que o TSV tem que tomar como exemplo. Portanto, se Francisco Carvalho for eleito, é sempre pôr de lado. Peço que vai com a cantiga do fulano tal. Mas tem pessoas que você não te esferam. Porque se é interesse, então fica em jogo. É que eu conto com os seus votos, não. Mas que é base de partido. Tem que esse que está falando, não, nem quer ser presidente, nunca foi, não quer ser primeiro-ministro, nunca foi, portanto, nunca se nem vota nele. Essa espécie que vai esse Francisco que não necessita nada. Eu entendo? Mas aquele base que tem necessidade, tem que te congregar à volta de, suponhamos, não está pensando em Francisco que está ganhando, assim que congrega à volta dele. Como que está pensando em Francisco que está ganhando? A moda ele tem um base maior. E que ele, que para mamãe não ia que tem condições. Não, é que aquela não. Que sai em melhor condições. Que te aprova. E que te derrota. E que te ganha. É Francisco Carvalho. Porque naquele último eleições autárquicas fica provado. Ele teve um candidato de MPD que vai lá. E predisposto, porque era um ministro que dos pastas, ele tinha poder de influência. Ele vai de forma modo que ele foi derrotado e que foi só ele. É um governo inteiro que foi derrotado. Já me entende, Alex? Já entendo. Aquilo foi um terremoto. Ele teve influência, portanto, a todo Cabo Verde. Não, senhor. Então é aquele é que deveria posicionar ele. Francisco é ruptura. Francisco é ruptura própria. Ele que tem que ser convergente com o Ulisses Correia Silva. Não há nada. Porque ele pensa diferente. Ele tem outros propostas para Cabo Verde. Esse Cabo Verde é um Cabo Verde que tem que incluir tudo ali. Tanto que ele é. Já me entende, Alex? E dessa forma ali que está Flávio e estou convencido, mas aquela eleição ali também decorre normal, é assim que põe de lado que as ofensas. Olha, a mim está a escrever post quase todo dia, mas nunca está ofendendo ninguém. Tem que ir arriba de Jorge Lopes, mas com objetivo concreto. Você entende? Mas nunca tem nada contra Jorge nem ninguém. Nem Jorge nem ninguém, nunca está ofendendo ninguém. Para terminar, há dias uma pessoa na debate comigo e fala, você estava live da Alex, você estava... Quem que mistura com o porco está comendo farelo? Só para molde. E a forma de fazer, que ele ganha assunto. Não sei se eu estou dizendo, aí ele na sua cabeça. Mas quem que se junta com o bom, mas é mal visto, porque só nem também se sabe que pessoas estão olhando. Nem também se sabe. Modo que pessoas estão olhando, modo também lá. Não, me autônomo, meu pensamento. Mas na Cabo Verde tem um monte de forma de silêncio de pessoas. Não. A minha prova, mas ninguém que está silenciando. Que tem ninguém na Cabo Verde, mas ninguém. Que está silenciando, que está ofendendo ninguém. Não está respeitando pessoas para essa idade. Não está respeitando pessoas para esse percurso histórico. Mas me tem voz e vê acima de tudo outro cidadão, bobo, tem de bom. Mesmo que tinha coisa que ele está falando. Nunca de acordo, você está entendendo? Mas nunca também censurado como aquele boi livre de expressão. Você está entendendo? O máximo que pode fazer, se porventura, vou dar chance num privado de falar, de Alex, tal coisa, vou fazer de tal maneira, mas aquele nunca não teve chance de acusar-me como alguma, não, nunca está no mesmo lugar. Não está no mesmo país, mas de distância que tem entre mim e Cuba, em cima distância de nunca sabe, em cima vai de mais longe que de Portugal para Cabo Verde, está todo? Como o Bob está sendo aqui está. Massachusetts. Bob está na Massachusetts, me está na Georgia. A mim para Massachusetts, não está para um avião, um Boeing ali, não está a fazer quase 3 horas. Mas chega na Logan, de Boston, lá no aeroporto de Boston. Minha mãe, ela que está sempre que estava de Obel, não está a fazer esse percurso livre, você entende, Alex? Quer dizer, uma distância quase vai de Portugal para Cabo Verde, por isso. Agora, não está ficha live, família. Não ficha. Dizer coisa, gente, se quiser que foi para gente da equipa de Francisco, muito importante, equipa de Francisco deve ser solidificado.
essa eleição interna ali, nunca pode se mistura com o adversário. Porque senão, nós temos mais problema. Porque cada um se puxa lenha para ser sardinha. Nesse momento, Linda fala especificamente para a equipa de Francisco. União na equipa de Francisco para ganhar PAICV. Que não pensa, que é a minha opinião, que não pensa na união dentro de eleição com os adversários. Para aquele que até existe. Por isso que tem eleição. E na eleição tem um ala, tem aquele outro ala. E a boa hora que dia não ganha, que é nós e Francisco. Agora, o Francisco também criou um plano, uma estratégia de unificação de PAICV, porque está a ser nomeado presidente de PAICV. Francisco que pode unificar PAICV. Nenhum militante, nenhum delegado, ninguém nesse momento, só para um momento, ninguém nesse momento ali que pode, deixa eu papo. Ninguém nesse momento ali que pode unificar a PAICV dentro de candidatura de eleição de um banda que vota na um, que outro banda que aquele outro. Que pode ter unificação. Então, a equipa de Francisco deve ser solidária com o companheiro, passa informação, compartilha post, faz live, faz vídeo, apoia, compartilha tudo que promove Francisco Carvalho, sem envolver com o candidato daquele outro lado e também sem envolver com o apoiante daquele outro candidato. Por causa de um conflito. E Francisco está com o número de mais, porque Francisco aumenta ser capital político, dispôs de tudo que as guerras, de tudo alguém que estava na dúvida, vira tudo Francisco. Então Francisco de aumento. Então todo mundo tem consciência que Francisco estava ganha e Francisco está ganha. E para ganhar, para não fazer uma campanha, para não junta, para ganhar na primeira volta, que tem segunda volta. Que digam de pedir para toda a equipa de Francisco. Para não pensar na Francisco primeira volta, que não pensa na união de PAICV. Gossili, a primeira volta não ganha. A hora que não ganha, agora também tem condições de não fazer unificação. E então deixa aquele outro que é para a urna. E urna tem que tomar medida muito a sério, porque nunca pode ficar nessa espera de mais 30 dias. É que até faz sentido. Porque não tem eleição legislativa para bem construir partido de novo, um partido se arrebentar. Partido também, depois da eleição ali, acredita que se tinha militantes de PAICV que tinham se cuidado de vir contra a PAICV próprio. Para modo, se tinha problema dentro de PAICV, tinha conflitos. Amigos com amigos, camarada com camarada, família com família, irmã com irmã que está papi. Não tem informação. Irmão com irmão que está papi. Para modo, um fica de um bando, que outro fica de outro bando. E é triste e é lamentável a situação. Mas que nós, é que a voz do povo, é que é programa que cria nenhum aquela situação de desunião. Que cria desunião é que alguém de organização de PAICV que cria desunião. Para modo, é que tem um poder. A minha só faz live. É que a live sempre alguém vem brigar com o companheiro, assim. Então, o problema está lá no organograma de partido, problema interno de partido, que os líderes dirigentes do partido. É aquele que está falando, Manuel, disse que terminou por depois. Alex, era só para complementar com alguns conselhos. Que falar, portanto, que os militantes, que apoiantes de Francisco, que inspiram no próprio Francisco, que é uma pessoa serena, que não ofende ninguém, que tem cara, tudo coisas com resiliência, com serenidade. E peço pôr inteligência emocional em prática na toda essa ação. Aplicando princípios desse tipo de inteligência, que é, por exemplo, autodomínio, na tudo que você quer fazer, peço que a emoção dominasse. Emoção negativa. Autocontrole. Peço controle a suas próprias cabeça. Peço que avança com a ofensa de pessoas de forma, portanto, imprópria. E autoconsciência. Portanto, peço ser consciente com isso mesmo, peço que deixe ninguém, enfim, influência essa consciência em relação a essa escolha. Porque Francisco, de facto, tem uma escolha
assertivo, e nessa perspectiva, peço que ofenda ninguém, peço que responda à ofensa, mesmo que pessoas te aparecem, te ofende, te insulta, por exemplo, Francisco, peço que responda que essa ofensa lá, se na Facebook, se pode amar alguém, se te quer perturba e não sei quanto, tem uma forma de isolar, de bloquear que todas as coisas que você escreve, ou você fala. Então, porque será troca boca, porque será ofende, e procura, portanto, ser inteligente emocionalmente. E incluir tudo alguém, que não despreza ninguém, ser tolerante e aceita a diferença, porque nós é tudo diferente, que tem dois alguém igual. Tudo alguém é diferente na sua ação, no seu pensamento, no tudo certo. Então, que ali é coisas que se acham, mesmo que isso, portanto, que significa convergência, porque não disputa-se uma bufa que tem convergência. Agora, depois da eleição, tem que ter, portanto, liderança também encontra forma de desencadear iniciativas, atividades que te criam união outra vez. E peço foca sempre, mas naquela disputa que está ali. Uma divergência é normal, mas nunca quer dizer ser e ofensa na honra. De te chamar alguém, portanto, determinados nomes que é impróprio. Então, tudo que ali é conselho de quem te deixa. E isto é coisa que se pode cópia, porque modelagem é uma coisa que te serve. Modelagem significa seguir modelo. E modelo que se pode inspirar nele é o próprio Francisco Carvalho. Que, enfim, é poder ofender de toda forma, de toda coisa, mas, portanto, com serenidade de alguém que nasce mesmo para ser um líder. Portanto, aquele que é conselho que queria deixar, até próximo desse que não está toma conta. Ok, gente, então eu desejo tudo muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Eu estou em um fuso horário diferente. E uma coisa que me pediram, eu compartilha esse live, porque não te acredita que Francisco Carvalho não está continuando naquele, depois de eleição de PAICV, como presidente de PAICV, e sim que fazer da eleição Francisco ganha, porque não te pensa positivo nisso, e diretamente campanha para legislativa, para não começar logo a seguir, para nunca tem tempo a perder, Cima Manuel Alves Flavantes. Então, desejamos tudo muito boa noite, que Deus te abençoe a cada um de nós, nossa casa, nossa família. E espera aí se ver que está tudo atrapalhado para destrapalhar. Então, thank you. Deus que nós, tchau, tchau, Deus que nós, tchau, tchau.